Salve turma! Mais um vídeo aqui do Chave Code, eu sou o professor Samuca, sejam bem-vindos, já deixa seu like e se inscreva no canal. Nesse vídeo nós falaremos de alocação estática e dinâmica de structs. Muito bem, nós temos aqui, já começando falando de alocação estática, nós temos aqui, vamos relembrar aqui a estrutura de dados de aluno que nós definimos no vídeo passado, né? Onde nós definimos assim, um novo tipo de dado que era struct underline aluno, que tem dois atributos, um aluno é um nome com 100 caracteres, um atributo deles, e o outro atributo é a idade, né? Que é um inteiro. E daí nós demos um nome para essa nova estrutura, redefinimos, né, o nome dessa estrutura, demos um novo nome a mais para esse tipo, que é chamado aluno. Então a gente pode simplesmente usar aluno para referenciar a essa estrutura de dados aqui. Daí nós temos esse trechinho de código aqui. Do jeito que nós fizemos nos vídeos passados, nós estamos alocando dessa seguinte maneira, né? A gente tem uma variável e passamos um tipo, né? Então, no caso, essa variável TED é do tipo aluno. Como nós não estamos usando nem malloc nem calloc, isso significa que essa alocação ela é estática, né? E quando a gente aloca algo com alocação estática, né, do jeito normal que nós temos feito, o que vai, onde será alocada essa região de memória? Será alocada na região de memória stack da nossa memória RAM. Então vamos simular esse trecho de código aqui. Quando eu venho aqui e faço TED, declara para mim a variável TED do tipo aluno, o que vai acontecer é que o sistema operacional ele vai no primeiro endereço de memória disponível lá na nossa memória stack, no caso o S000, e ele vai alocar um bloco de memória que caiba contíguo na memória sem buracos, que caiba todos esses parâmetros aqui, todos esses atributos. Então o que vai acontecer? Inicialmente a gente vai ter aqui algo como uma variável chamada TED aqui, e logo de cara nós teremos 100 bytes alocados para o nome, porque como o nome é uma string de 100 caracteres e cada caractere ele custa 1 byte na memória para ser armazenado, logo de cara aqui a gente teria algo como 100 caracteres. Então aqui seria 01, 002, 003 e assim por diante, até os S099. Então logo de cara a gente teria aqui, vou até fazer dessa cor aqui, vamos colocar que aqui é azulzinho, então vou fazer aqui, só para ficar mais claro. Então o nome aqui é azul. Então logo de cara a gente teria essa região de memória aqui, alocada para o nome, que tem 100 caracteres. E 100 bytes, consequentemente, né? Então tudo isso aqui seria alocado para o nome. Vou colocar aqui, ponto nome. Seria alocado para o nome, que é esse campo aqui desse tipo de dados, né? Dessa struct aluno. Logo em seguida, o sistema operacional continua alocando para os próximos atributos sequencialmente na memória. Então, como aqui no último caractere está alocado no S99, como é um caractere, é o último, né? Pulo 1 byte, porque só vou usar 1 byte, então aqui seria o S100. É a próxima região livre na memória stack para ser alocado, né? Então, o que vai acontecer? O sistema operacional vem, vou colocar aqui, vamos escolher uma cor verde, deixa eu ver se dá para ver aqui. Então, aqui a idade, ela vai ser alocada logo na sequência, então de maneira contínua mesmo na memória. Então, aqui eu vou ter a idade, vou colocar aqui um ponto idade para saber que é um atributo. Então, eu vou ter aqui o ponto idade, que vai pegar aqui, por exemplo, 4 bytes, que é um inteiro, certo? Então, aqui tem 4 bytes, vou colocar dessa maneira aqui, 4 bytes. E aqui de azul, 100 bytes. Então, note que quando eu declaro uma variável do tipo da estrutura, então o sistema operacional ele vai na memória e ele coloca para nós, ele aloca um bloco de memória contíguo que caiba sequencialmente todos os atributos que tem essa estrutura. Então, se a gente mandar aqui imprimir o tamanho dessa struct, vai dar exatamente 100 mais 4, que é igual a 104 bytes nesse caso aqui. Que é justamente o que vai fazer aqui, inicialmente, vamos continuar simulando, né? Inicialmente nós temos aqui o TED. Como nós não atribuímos nenhum valor, o que vai acontecer é que a gente tem lixo de memória aqui, né? Não se esqueça que a gente vai ter um lixo de memória aqui para cada um desses atributos, né? Cada um dessas casinhas aqui, a gente tem um lixo de memória, porque nós não atribuímos nenhum valor. Logo em seguida, nós temos essa linha de código aqui, O que está acontecendo? O strcopy é uma função que está dentro de string.h, né? Então tem uma biblioteca aqui que é o string.h. E o strcopy, o que ele faz? Ele copia para um dado destino, você passa um primeiro parâmetro que é o destino, e você passa aqui o que você quer copiar para esse destino. Então, nesse caso, você tem que copiar strings, né? Você passa uma string, que no caso é esse TED aqui, que você quer copiar para um dado destino. É isso que ele vai fazer. Então, aqui na região de memória,
para o nome, né, que começa exatamente aqui, ó, o nome está começando aqui, né? Eu fiz aqui escrito, mas a variável nome, na verdade, ela começaria aqui, né? Ela começaria aqui, ó, ponto nome, tem 104, né, ó, 100 bytes, desculpa, 100 bytes. E a variável nome, e aqui o TED, né, por acaso o TED também, né, a variável TED também pega o endereço base aqui desse bloco de memória da struct. Então aqui no nome, começando desse endereço base, o que a gente teria que fazer? Nós colocaríamos aqui então o nome TED. Então a gente precisaria do seguinte, ó, nós viríamos aqui, colocaria um caractere para o T, um caractere para o E, um caractere para o D, e o strcopy, o que ele vai fazer quando eu copio uma string? Ele vai colocar o caractere especial /0. Esse /0 significa, aqui na linguagem C, que essa string acabou, que você não precisa continuar a percorrer porque essa string fechou lá. É como se fosse uma flag, né? Um marcador para indicar o final da tua string, tá bom? Então, por mais que você tenha um vetor de 100 caracteres, ele vai parar aqui, porque ele vai pegar dessa maneira aqui. Tá bom? E depois, quando a gente vem aqui para a próxima linha de código, o TED.idade, note o seguinte, né? Lembrando que quando a gente tem uma declaração dessa maneira, para nós acessarmos os campos, a gente viu isso no vídeo passado, a gente usa ponto. A gente vai ver que já tem uma variação disso, mas a gente usa ponto. Então, a partir da variável TED eu estou colocando ponto, que quando eu uso o TED ponto, ó, o TED está aqui no comecinho da minha região. Quando eu coloco o ponto idade, ele vai dar o deslocamento certinho para essa região de memória aqui, onde começa, de fato, a ser armazenado os valores para o campo idade, tá bom? Então é isso que está acontecendo internamente. Então quando eu coloco TED.idade, a partir desse endereço de memória, o sistema operacional vai saber certinho que ele tem que dar esse pulo aqui desses bytes para chegar nessa região de memória aqui do S100 para fazer a alocação aqui do valor, né, nessa caixinha aqui. Então quando a gente faz um TED.idade igual a 10, o que vai acontecer é que aqui vai ter o valor 10. É isso que vai acontecer aqui, tá bom? E a última linha de código, a gente pode até programar isso, mas a última linha de código aqui, o que vai acontecer? Se você fizer isso, né, dá um printf no tamanho da estrutura aluno, né? Então a gente lembra que a gente podia fazer um size of int, qual que é o tamanho do inteiro em bytes, né? Como o aluno é um tipo de dados, né? Agora a gente consegue também fazer size of aluno, que é o nosso novo tipo de dados. Quando a gente vai fazer isso, o que acontece? Vai somar a quantidade de bytes necessária para armazenar cada uma das memórias, ou seja, aqui vai ser 100 e aqui vai ser 4. Então vai dar aqui a resposta vai dar 104 bytes. É isso que vai acontecer aqui. Então, muito bem, pessoal, essa é a cara que fica na alocação estática, tá? Acho que aqui eu tenho até essa simulação. Então aqui eu tenho a simulação exatamente do que nós fizemos lá. A única coisa que eu incremento aqui é que esses primeiros 100 bytes correspondem ao campo ponto nome, que também vai estar referenciado aqui, né, o ponto nome, porque é ele que tem esse primeiro endereço de memória, porque logo de cara é ele que é locado nessa região. Então ele está aqui também, né, o TED ele referencia esse endereço base da nossa região, e depois a gente tem aqui, depois de 100 bytes, a gente tem mais 4 bytes, que é essa caixinha aqui, que representa o nosso ponto idade. É isso que acontece. Tá bom? É isso que a gente tem aqui. Então, nós temos 104 bytes para essa estrutura. Isso foi a alocação estática. Outra coisa que dá para fazer, que nós vimos, né? Quando a gente faz a alocação estática, seja de variáveis normais, ou seja, até de vetores de forma estática, nós podemos fazer a atribuição de valores diretamente, né? A gente viu isso. Para fazer a atribuição de nomes diretamente com uma struct, uma variável estática, né, de uma estrutura, nós podemos fazer o seguinte: a gente abre e fecha chaves na hora da declaração, né, como a gente tinha feito antes. No caso, a gente tinha feito isso com um vetor, né? Aí o que você vai fazer? Você passa ponto, o nome do atributo que você quer fazer a atribuição, no caso é ponto nome, aí eu estou colocando o TED, e eu estou colocando aqui ó, ponto idade e colocando 10. Vai fazer a mesma coisa do que se a gente tivesse feito com essas linhas de código aqui, tá bom? Então, se você tem algum caso específico que você está declarando uma variável estática de uma estrutura, né, de um novo tipo de dado que é uma estrutura, você pode fazer a atribuição dos campos dessa struct dessa forma aqui, passando o ponto e o nome do atributo. Você pode fazer dessa maneira. Muito bem, vamos para a alocação dinâmica. A alocação dinâmica também não tem muito segredo, pessoal. A coisa que a gente vai fazer agora de diferente é que nós vamos usar para fazer a alocação dinâmica, que é alocado na memória, alocação dinâmica que é alocado na memória heap,
o que nós vamos fazer é chamar ou o calloc ou o malloc, que são as duas funções em C que alocam um bloco contíguo na memória para nós, na memória heap. É isso que está acontecendo. No caso, se eu quiser alocar apenas um único aluno, um único registro de aluno, o que vai acontecer? Eu vou usar o calloc, né? Então eu vou falar, olha, sistema operacional, vai para mim na memória heap e aloca para mim o quê? Um elemento, aloca para mim um bloco de memória que caiba um elemento do tamanho de do tamanho de um aluno, do tipo aluno. Então eu quero que caiba um elemento de aluno, né? Um aluno aqui. Como nós vimos aqui, ó, vocês podem programar depois, como a gente viu, isso aqui vai dar 104 bytes. Ó, size of aluno vai dar 104 bytes, porque eu tenho exatamente aqui 104 bytes. Então, o que eu estou fazendo aqui na prática? Olha, sistema operacional, vai lá na memória heap, aloca para mim um bloco de memória que caiba um elemento de tamanho aluno. Qual que é o tamanho de um aluno? 104 bytes, nesse caso específico aqui, 104 bytes. Então, o que ele vai fazer? Ele vai na primeira posição de memória, da memória heap, né, que está disponível, então vai vir aqui, e ele vai alocar para nós do mesmo jeito da memória stack. Então, o que ele vai fazer? Como eu vou alocar apenas um único, né, bloco de memória de um aluno, ele vem aqui, ele vai pegar, então, aqui, ó, vamos fazer da cor que está aqui, né, seria o verde. Ele vai alocar aqui, então, 100 bytes, então H001, H002, H003, assim por diante, até o H099. Depois, então, essa é a primeira parte aqui, ele está alocando para o nome, exatamente como tá lá como a gente fez lá na memória stack. Só que agora está sendo na memória heap, então aqui vai ser para o ponto nome. E depois a gente pula um byte a mais aqui, né? O próximo byte disponível para alocação é o H100. E nós vamos alocar o quê? Aqui a gente vai alocar, na sequência aqui, o espaço de 4 bytes para idade. É isso que está acontecendo. Então, nós estamos fazendo da mesma maneira. Aqui a gente tem uma alocação feita de maneira dinâmica, né? na memória heap. É isso que a gente tá fazendo. Né? Como a gente está fazendo o calloc, então a gente vai ter o valor 0 aqui, e aqui a gente vai ter tudo bit 0. Eu, sinceramente, não sei o que vai vir aqui, não me recordo o que vai vir de string, né? Mas é como se você tivesse aqui um /0, eu acredito que é como se você tivesse um /0 logo de cara. Então, se tivesse vários /0. Eu não estou certo disso. Deixa aqui nos comentários o que é, né? Se você testou, deixa aqui nos comentários. Mas o fato é que esses 100 bytes aqui, nós teremos todos os bits desses 100 bytes na sequência setado com valor 0. É isso que o calloc faz para nós. Relembrando ainda do calloc, além de alocar na memória heap, o que acontece? Ele retorna para nós o endereço base desse tipo, né? Do primeiro elemento desse bloco. Aqui nós temos apenas um elemento, né? Que é de fato ele. É esse elemento aqui. Então, esse elemento aqui é o endereço de memória do quê? Desse blocão inteiro. Ele não é um endereço de memória necessariamente, nesse caso, de um ponto nome. Não é isso. A gente pega o endereço de memória desse blocão de memória aqui, que é o quê? É o endereço de memória do tipo aluno. Se eu passo o endereço de memória do tipo aluno, eu estou passando o quê? Um ponteiro para aluno. E se eu tenho um ponteiro para aluno, né, eu estou passando um endereço de memória, eu tenho que armazenar também num ponteiro de aluno. Então, agora o meu TED, ele vai lá embaixo, ó, a minha variável TED, toda variável ela é guardada na stack, a gente viu isso nos vídeos passados. No caso aqui eu tenho um ponteiro, então a gente pega aqui, ó, é um ponteiro para uma região de memória que guarda um valor de qual tipo? Do tipo aluno. Nesse caso aqui a gente está passando o endereço base, que é esse endereço aqui, ó, H000 para o TED. Então o TED tem aqui, ó, vamos fazer da cor verde. O TED tem aqui H000, ou seja, o TED está apontando para o começo desse bloco de memória. Ele está fazendo dessa maneira. Então, aqui é um jeito da gente fazer a declaração, a alocação dinâmica de uma struct. Nesse caso, a gente está fazendo a alocação de apenas um único elemento. Isso é muito comum, né? É muito comum que a gente faça isso. Dessa forma aqui, para você usar a memória heap, que cabe muito mais coisas, tá? Então, essa vai ser uma tendência que a gente vai fazer aqui no curso a partir de agora. Então é isso, relembrando que o TED é um ponteiro que está armazenado na memória stack, porém ele aponta para uma região de memória heap que está guardando um bloco de memória de um aluno, né, do tipo aluno que a gente fez. Só que agora tem um seguinte, tem um detalhe, pessoal. Enquanto que aqui, quando a gente tem uma variável, né, uma variável própria desse tipo, eu falei para vocês que nós acessamos, então a partir dessa variável a gente acessa os campos com o ponto, certo? A partir do ponto, mas aqui a gente tem uma variável específica desse tipo aqui. Agora, nós não temos uma variável desse tipo, nós temos um ponteiro para esse tipo, ou seja, nós temos uma variável que guarda o endereço de memória desse tipo. Na linguagem C, para você acessar os campos de uma data struct a partir de um ponteiro que aponta para a base dessa região de memória, ou seja, um ponteiro que aponta para esse elemento dessa struct, você não pode usar ponto.
Agora o que nós vamos usar é a seta. Então, ao invés de ponto, quando a gente tem um ponteiro para a estrutura, a gente usa a seta para acessar os atributos dessa struct. Então, o que vai mudar desse código aqui, ó, que a gente tinha então o TED, que era um aluno, né, não tem ponteiro nem nada, ou seja, o TED é o próprio tipo de dados, a gente usava TED.nome para acessar o nome e TED.idade para acessar a idade. Agora não, a gente usa a seta. Então, o TED, ele é um ponteiro. A seta, ele vai dar essa ideia de seta mesmo, né? Vá no campo nome e acessa para nós, né, através desse ponteiro TED. Então, ele faz isso e consegue fazer a cópia para cá. Quando a gente faz o TED idade, o TED é um ponteiro para esse início, mas o que ele vai fazer aqui, ó, ele vem aqui nesse início, mas na verdade ele vai para cá, que é exatamente onde a região de memória, na memória heap, que está sendo armazenada o atributo idade aqui para a nossa struct. Então, se a gente fizer isso aqui, ó, é muito parecido com o que nós temos na memória heap, né? Ou, desculpa, na alocação estática, né? Que é a nossa memória stack, mas aqui a gente aloca um bloco contíguo na memória heap, é feito dessa maneira. A única coisa que muda é que agora a gente tem o acesso, né, via ponteiro para os atributos de uma struct usando seta, e quando você tem que a sua variável é a própria struct, do próprio tipo da struct, você usa ponto. É basicamente essa diferença. Então, muito bem, eu vou pausar esse vídeo para cá, para o próximo vídeo a gente botar a mão na massa e começar a codificar, tá? Aí a gente faz um vídeo de codificação, depois a gente tem mais algum assunto de vetores de structs, passando structs como argumentos, a gente vê também na parte de codificação, e eu tenho alguns exercícios aqui para fazer com vocês. Então, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.